Pedindo a bênção do Senhor para a aula. Santo Deus, louvamos e bendizemos a Ti pelo privilégio e graça que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra, de nos reunir com os nossos irmãos para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, estudando a Deus sobre aquilo que forma a maneira como enxergamos o mundo, as coisas que estão ao nosso redor. Ajude-nos a levar de fato nossa mente e coração cativo a Cristo Jesus, sobre tudo que nós devemos guardar, que nós guardemos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, que os estudos que nós estamos tendo, e em especial o estudo desta noite, possa nos conduzir a isso, a guardar nosso coração e mente, para não pecar, para agradar ao Senhor, bendizer o seu nome. Que assim seja para a tua glória, edifica-nos neste momento. Encha-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, para que este estudo seja efetivo no coração de cada um que irá ouvir agora e também aqueles que acompanharão em outro momento também pela internet. Pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós daremos sequência então ao estudo sobre cosmovisão. Iniciamos esse assunto na semana passada. Semana passada nós vimos aí o que é cosmovisão. Vimos que cosmovisão é um conjunto de pressupostos fundamentais que molda a forma como nós interpretamos a realidade. Eu gosto muito da frase do Sayre, que vai definir cosmovisão, dizendo que é esse conjunto de pressupostos. Aí o Sayre diz assim, né, e vocês viram essa frase na semana passada, às vezes verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou totalmente mentiroso, né, aquilo que forma ali os nossos pressupostos, às vezes conscientemente, às vezes de forma inconsciente. Eu penso assim, por quê? Porque eu penso, né? Porque eu acho que é desse jeito. E às vezes não há muita fundamentação do porquê nós pensamos, e às vezes há também, não. Uma vez eu estudei, eu li, alguém me disse, enfim, são esse conjunto de pressupostos, de informações fundamentais que molda a maneira como nós vamos interpretar a realidade. Nós vimos que todo mundo tem uma cosmovisão. E vimos também que a cosmovisão de cada um é diferente. Porque mesmo nós tendo sido criados talvez em um mesmo contexto, e isso aqui eu estou falando, por exemplo, de irmãos que cresceram juntos dentro da mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mesma cidade, foram para a mesma escola, congregaram na mesma igreja, comeram a mesma comida, mas não são a mesma pessoa. E isso muda radicalmente, né? Um exemplo bem simples, eu e a minha irmã somos completamente diferentes da nossa personalidade. Mesmo pai, mesma mãe, mesma igreja, mesma escola, às vezes até a mesma roupa, aquela coisa do irmão mais novo que fica com calçado, com brinquedo, com o que é do outro e a coisa vai indo. Mas por que a cosmovisão dela é diferente da minha? Porque, por exemplo, a minha irmã, ela é extremamente tímida, muito mais insegura, eu sou mais despachado e tudo mais. Então, a minha irmã, diante de um público assim que ela tem que falar, isso para ela vai ser terrível, né? Para mim não, para mim vai ser legal. Só, poxa, que bom, a gente tem aqui vários alunos, que oportunidade de comunicar e ensinar. Então, até mesmo esses aspectos da forma como Deus nos criou, molda a maneira como nós vamos enxergar o mundo. E, ao mesmo tempo que cada indivíduo tem a sua cosmovisão, isso não pode abrir margem para a gente falar, então, é o relativismo, é a pluralidade, então eu não posso questionar você, nem você me questionar, afinal de contas o pastor falou que cada um tem a sua cosmovisão e pronto. Mas não, de forma última, só existem duas cosmovisões. O reverendo Felipe Fontes vai dizer que ou você caminha em direção a Deus ou em direção contrária a Ele. Ou todos os seus pressupostos, ou tudo aquilo que molda a sua forma de pensar, estará direcionado à glória de Deus, ou há uma severa oposição a Ele. Isso foi um pouco, então, do que nós vimos. Vimos também a fundamentação bíblica. O pastor Leonardo trouxe vários textos bíblicos que mostram essa ideia de que a Bíblia reconhece que as experiências que vivemos, aquilo que nós aprendemos, de quem nós ouvimos, de alguma forma vai moldar a nossa visão de mundo e também influenciar nas nossas ações. Uma outra frase que nós vimos na semana passada, uma cosmovisão, ela quase sempre determina as nossas atitudes. Contudo, nós não podemos ir para um fatalismo de que sempre será assim porque eu fui criado desse jeito ou dessa maneira.
É bem verdade que a forma como nós fomos criados, onde nós estudamos, o que nós experimentamos, o que nós vivenciamos, é claro que isso vai afetar as nossas decisões, as nossas escolhas, vai afetar a forma como nós faremos as coisas. Mas é muito importante nós nos lembrarmos do que vimos e encerramos a aula da semana passada. Toda a cosmovisão pode ser redimida. Por isso, o desafio da Escritura é levar a nossa mente cativa a Cristo Jesus. E, obviamente, a sua palavra. Foi lido o texto de Efésios, capítulo 5, onde Paulo vai nos instruir a conhecer do Senhor, né? Sejam, então, vocês sábios, procurando entender qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês. Essa é uma vida com sabedoria. Eu fui criado ali assim, assim, assado, você é um criminoso, você é um bandido e vou jogar a culpa naquilo que fundamentou a minha criação. Não. Eu posso levar a minha mente cativa a Cristo. Eu posso procurar compreender todas as coisas que o Senhor me tem ordenado e assim seguir por elas e ter uma vida virtuosa. Então, embora sim, é verdade que a cosmovisão vai em muitos momentos direcionar o nosso coração, ela também pode ser redimida. E o que nós veremos hoje? Vamos avançar um passo e perguntar o que sustenta esses pressupostos, em especial falando de uma cosmovisão bíblica ou de uma cosmovisão reformada, o que precisa estar ali na base para ser, então, a maneira correta de enxergar o mundo. Nós falaremos de 3 doutrinas hoje, há uma quarta que nós dedicaremos um dia só para ela. As 3 doutrinas que nós trataremos hoje sobre a Bíblia como palavra de Deus e verdade absoluta, a doutrina sobre a soberania de Deus e também, deixa eu correr aqui, calma. Soberania de Deus e a glória de Deus. Pronto, lembrei as 3. E nós então começaremos esse primeiro fundamento, a autoridade, suficiência, a centralidade das Escrituras. Basicamente essas 3 doutrinas, a Escritura, a soberania de Deus e a glória de Deus, vocês viram no módulo anterior que vocês estão aqui no curso de teologia. Eu sei que vocês já viram em teontologia todo esse estudo sobre a Bíblia como palavra de Deus, revelação geral, revelação especial, a autoridade da Escritura, a inerrância da Escritura, a suficiência da Escritura. Eu sei que vocês já viram esse conteúdo, inclusive esse conteúdo está na classe de novos membros, tive a oportunidade de compartilhar isso com o presbítero Marco e também com o presbítero Roberto, lá na classe dos novos membros. Então, esse é um assunto que eu sei que vocês já sabem. Vocês já sabem também, claro, sobre a soberania de Deus e sabem também sobre aquela ideia do soli deo glória, tudo para a glória de Deus. Nós não vamos nos deter a ver os aspectos teológicos e gastar tempo em falar sobre esses assuntos. Nós vamos relembrá-los, passar por eles, mas não vamos ficar vendo 15 versículos bíblicos que dão testemunho sobre a inerrância da Escritura, da suficiência da Escritura, como foi formado o cânon. Tudo isso vocês já viram e eu confio que vocês foram muito bem ensinados em relação a isso. A ideia é como essas verdades, que já estão aí no coração de vocês ou na mente de vocês, como que elas vão ser úteis no nosso dia a dia para formatar a nossa visão de mundo. Eu quero fazer uma ilustração disso, como aquela ideia, pensando nos óculos, né, nas lentes, como se vocês já tivessem a lente, já tem o óculos, está lá em cima da mesa. A aula de hoje não é falar do óculos nem te dar o óculos, vocês já receberam, vocês já têm esse óculos, vocês já têm a fundamentação, é só o trabalho de pegar e colocar mesmo no olho para fazer enxergar melhor as coisas. Então eu quero começar falando desse primeiro fundamento, autoridade, suficiência e centralidade das Escrituras, primeiro fundamento da cosmovisão reformada. Quem ou que tem a palavra final sobre a verdade? Quem ou que tem a palavra final sobre a verdade? Eu estou colocando 2 carros aqui porque isso me faz lembrar uma história que eu vivi quando eu era pequeno lá na igreja. Na nossa igreja, nós éramos em 4 amigos, eu, Lucas, Tiago e o Ivan. 4 meninos na igreja que tocavam terror em tudo. Na época eu tinha ali meus 6 ou 7 anos de idade e estacionou um Porsche no estacionamento da igreja. Isso em 1994, Porsche 911. Não tinha como um moleque de 7 anos não ficar doido com um negócio desse, e os 4 ali, tudo ali acelerado com aquele Porsche, aquela coisa linda, aquele carro maravilhoso no estacionamento. E um dos meus amigos falou, não é um Porsche, é um Puma.
Aqui estão os dois carros. Não, não é um Porsche, é um Puma. E a gente discutia, não, claro que é um Porsche, olha a roda, olha não sei o quê, olha o logo e tal. E o Porsche, aqueles que conhecem, o Porsche 911, de forma bem cafona, tem escrito bem grande assim, entre as linhas, Porsche, pegando quase que toda a traseira do carro, bem grande, Porsche. Ah. Não é um símbolo pequenininho, não é uma escrita discreta, é quase inteira assim, naquele luminoso ali do farol. E estava escrito Porsche, porque de fato era um Porsche. Mas por que o Ivan bateu o pé e falou, é um Puma? Segundo a argumentação dele, o meu pai disse que é um Puma, então é um Puma. Verdade absoluta para ele era quem? O pai. Não importa o que está escrito, não importa a roda, não importa a cor, não importa o logo. O que importa é o que o meu pai disse, e o meu pai disse que é um Puma. Então é um Puma, ponto final, e não se discute. E isso foi muito legal, porque ele bateu o pé nisso com os 4 ali do lado do carro olhando e lendo o negócio. Porsche. Não, mas meu pai falou que é um Puma. Veja, essa ideia da verdade absoluta, ela vai, em muitos momentos, nortear o nosso coração. Isso é sério, isso é sério. Né? Aquilo que nós acreditamos e admitimos é verdade absoluta e ponto, é o que eu creio, isso vai nortear o nosso coração. E aí eu pergunto a vocês, o que ou quem tem a palavra final sobre a verdade na sua vida? Na sua vida. E em muitos momentos a gente vai precisar responder isso. Porque em muitos momentos você vai ter muitas vozes falando coisas diferentes. Cada um com seus argumentos. E em muitos momentos, esses argumentos vão ser muito sedutores. Muito sedutores. E à medida que esses argumentos falam em concordância com a inclinação pecaminosa que temos aqui, ou com aquilo para o qual nós estamos mais inclinados, isso vai nortear e vai se encaixar muito bem. Deixa eu dar um exemplo disso. O camarada, enquanto ele é fiel no seu casamento e nunca cogitou a possibilidade de trair a sua esposa, ele vai até bater de pé junto. Não, é pecado, é errado, Deus não admite. Se de repente algum líder da igreja cair no pecado do adultério, ele pode até receber o perdão de Deus, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, ele poderá novamente voltar a ser oficial da igreja, e o camarada bate duro assim. Até uma hora que essa pessoa cai em adultério. E aí, de repente, aquilo que ele pregou a vida inteira e falou com muita convicção, é errado, é pecado, Deus não aceita e tal. Agora ele começa, não, mas veja bem, de repente não é tão assim, não é tão sério como a gente está pensando, ou veja, olha lá Davi e tal, e aí começa a relativizar. E isso, infelizmente, acontece com todos nós. Você nunca vai questionar se beber é pecado ou não até a hora que você quer tomar o primeiro goró. Você nunca vai questionar sobre o fato de usar anticoncepcional ou não até o momento que você quiser passar a utilizar. E, de repente, na medida que aquilo te favorece, você vai começar a dar ouvido à voz que melhor se enquadra com aquilo que está na inclinação do seu coração. Por isso, mais uma vez, quem ou o que tem a palavra final sobre a verdade. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Algumas fontes possíveis de autoridade. Não estou dizendo que são todas elas corretas ou aceitáveis, mas são fontes possíveis e não necessariamente também erradas. A razão humana. A razão humana é algo errado? Não, veja. Se eu estudei uma coisa, se eu testei uma coisa, se empiricamente eu comprovei alguma coisa, que mal há em dizer que aquilo é uma verdade? Se eu li lá na placa do carro Porsche, se estava escrito com todas as letras que era um Porsche, qual é o problema de a razão humana ser uma verdade em dizer aquilo é um Porsche? Não necessariamente é um mal. A experiência pessoal, olha, limão é azedo. Ah, como você sabe? Não, eu não sei nada de biologia, não sei nada de planta, de fruta, mas na hora que eu espremo o limão na minha boca, eu falo, é azedo. Por quê? Não sei. Ah, não, que a papila degustativa, não sei, eu não sei explicar isso. Eu sei que é azedo porque eu experimentei e é azedo, ponto.
É bom, é ruim? Não. A experiência que eu tive com aquilo, isso conta? Conta. Aquilo que a ciência diz, estudos, pesquisas, ok, tem o seu fundamento. A cultura e o senso social também tem o seu lugar ali que torna algo verdadeiro ou não. Então você vai pensar assim, né? Eu vou falar essa porque é a única que vem na minha mente, como eu não pensei em outro, vai ser esse mesmo. Olha, em lugar nenhum do mundo o socialismo deu certo. Você está falando o seguinte, olha, eu não entendo nada de política, eu não entendo nada de um monte de coisa, de economia, mas o que eu posso ver é que em lugar nenhum que o comunismo e o socialismo tentou ser uma forma de governo, deu certo. Então, minimamente, o senso social diz que aquilo é ruim. Ponto. Ah, mas você estudou? Não, não estudei, mas vendo ali é isso. A tradição pode ser um meio de verdade? Sim, pode ser. Olha, tradicionalmente a gente faz assim, isso tem dado certo, tem funcionado e a gente entende que isso é verdadeiro e é bom. Pode ser, tá? Não que necessariamente seja. A revelação divina, obviamente a Bíblia, não precisa nem explicar. É óbvio que é uma fonte de verdade crível. Essas coisas não são más em si mesmas. Todas essas coisas são possíveis. Existe verdade na tradição? Sim. Existe verdade no senso social? Sim. Existe verdade na experiência pessoal? Sim. Existe verdade nessas coisas. O problema é qual delas ocupa o lugar supremo. Embora isso seja uma verdade, a voz do povo é a voz de Deus? Não. A maioria define o que é verdadeiro? Não, mas todo mundo quer. Então isso não pode ser a verdade suprema. Mas pode ter um fundo de verdade. Eu posso considerar que aquilo que a maioria pensa, vota ou escolhe tem alguma coisa que minimamente eu devo dar atenção, mas não admitir isso como uma verdade suprema. Olha, eu vou levar em conta, mas vou ter que submeter isso a um outro critério. A questão, então, não é se usamos razão, ciência ou experiência. A questão é quem julga quem. A razão julga a Escritura ou a Escritura julga a razão? Eu posso me valer da experiência pessoal ou da ciência? Posso. Mas quem vai julgar o que de forma última? O que vai estar debaixo da autoridade do quê? É a minha experiência que vai dizer o que é a verdade ou é a Escritura que vai dizer o que é a verdade? Então, não há nenhum mal em eu concordar com a ciência, desde que a ciência concorde com a Escritura. Não há nenhum mal em eu recorrer à consideração do que a maioria pensa e diz, desde que, ao final, eu veja se o que a maioria escolheu está de acordo com a Escritura. Então, aquilo que deve ocupar o lugar supremo na minha vida deve ser a Escritura. Contudo, a fonte de verdade em todas essas coisas. Ok? Ficou claro isso? Maravilha, né? Ninguém vai dizer que o pastor falou que relativismo, abraça tudo isso daí, está tudo valendo. Há um conceito de pressuposto último. Talvez você já tenha ouvido isso com outro nome, e eu já disse isso aqui, que às vezes a gente traz coisas que são verdade já na sua cabeça e no seu entendimento, apenas com um nome diferente. A ideia de um pressuposto último é a crença que não é provada por algo maior. Ou seja, ela não precisa ser provada por nenhuma outra coisa. Mais uma vez o exemplo do meu amigo. Eu não preciso que ninguém me prove. Se eu tenho como pressuposto último que o meu pai diz a verdade e se ele disse está valendo, então eu não preciso que nada, nem absolutamente ninguém me prove o contrário. É um Puma, ainda que esteja escrito Porsche. Não depende de algo acima. Não, olha, mas fulano tem mais autoridade, tem mais tempo, tem mais conhecimento. Não, não depende disso. Eu já escolhi aqui, meu pressuposto último é que isso daqui é a verdade que eu vou seguir. Funciona como um ponto de partida e fim. Mais uma vez, seguindo o exemplo lá da historinha com meu amigo, tudo que eu tiver dúvida, eu recorro ao meu pai e aquilo que ele falar é a palavra final, então o início da minha dúvida e o fim da minha dúvida morre nele. É muito comum você ouvir isso, obviamente eu estou citando aqui o Ivan, mas isso é muito comum em todas as crianças. Aliás, a gente costuma dizer, né? Quando é criança, o pai é um herói. Tudo que o pai fala é verdade absoluta. Quando vira adolescente, é o contrário, né? O pai, tudo que o pai diz é errado. Né? Abraça tudo que todo mundo diz, menos aquilo que o pai e a mãe diz.
e, obviamente, depois, na vida adulta, volta a considerar aquilo que o pai diz ou, minimamente, pensar um pouco diante de uma palavra do pai. Então, isso daqui é aquilo que nós estamos chamando de pressuposto último. Se nós tivermos a Bíblia dessa forma, isso vai ser bom ou ruim para a gente? Se nós tivermos a Bíblia como pressuposto último, que forma a minha cosmovisão, a base de tudo aquilo que eu vou pensar, agir e fazer, vai ser bom ou ruim? A Bíblia está certa, independente da prova de algo maior. Uma vez me perguntaram assim, né? Sabe aquele texto de João que fala que o anjo vem e mexe na água? Eu nunca tinha estudado o texto e geralmente vocês, membros, perguntam de texto que a gente não estudou, não é? Vocês têm vários textos para perguntar aquilo que a gente estudou e pergunta aqueles que a gente não estudou. Isso é sempre quase que um contrassenso só para lascar a gente. Aí o membro chegou para mim e perguntou, pastor, o que você acha? Eu falei, irmão, nunca estudei esse texto não, nunca preguei esse texto. E é o seguinte, até que eu estude e entenda de outra forma, para mim o anjo veio e mexeu na água. Por quê? Porque é o que a Bíblia está dizendo, e ponto. Até que eu venha, estude e entenda, talvez, outros aspectos que estejam por trás do texto, que eu desconheça, é o que está no texto bíblico. Se está falando que foi, foi. Ponto. E pouco importa se alguém provar. Não, mas olha, a medicina diz que não dá para ser assim. Sabe aquela ideia, né, do texto de Josué, o sol parou, né? Não, mas veja, é impossível, porque não sei o que tal. Na verdade, o sol nunca se movimentou, porque a física... Não, mas eu fico com o que a Bíblia diz. Né? Então seria algo ruim nós admitirmos a Bíblia como pressuposto último? Claro que não. Não depende de algo acima. Olha, mas o Supremo Tribunal... Aqui tem Supremo Tribunal Federal? Como chama aqui? Supremo Tribunal. Pronto. Ok. Mas o Supremo Tribunal diz diferente, ou a regra fala o contrário. A gente estava nessa discussão aqui no Graúdos e Miúdos em relação à correção, né, das crianças. Há uma lei aqui bem severa em relação a isso. Mas e aí? Qual é o meu pressuposto último? Eu dependo de algo acima que vai dizer ou não, tal? Não, a Escritura. Funciona como ponto de partida e fim. E aqui, olha que interessante. Será que eu começo a pensar em namoro a partir da Escritura como ponto de partida? Para as meninas que aqui estão. Quando eu vou considerar a idade, quem, quando, onde, como. Será que o ponto de partida inicial, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Ou vou pensar na minha carreira. Deixa eu ver, com ponto de partida, antes de pensar em qualquer coisa, antes de pesquisar, de ver se eu gosto, se eu não gosto, o que meu pai acha, se dá dinheiro ou não, se tem muita disponibilidade de vaga ou não no mercado, deixa eu pensar o que a Escritura diz. E de forma última, claro, eu tenho que tomar uma decisão, romper, ficar, deixar, continuar. O que a Bíblia diz. É fundamental isso para a gente. A Bíblia é o nosso pressuposto último e, por vezes, não é. Alguns exemplos em relação ao pressuposto último. Um naturalista, por exemplo, vai pressupor a existência, que tudo gira em torno da matéria. Por isso, ele é um materialista. As coisas são o que são naquilo que é tangível, e ponto final, e acabou. O humanista pressupõe tudo girando em torno da figura do homem. Então, se aquilo satisfaz o homem, se aquilo beneficia o homem de alguma forma, azar de qualquer outra coisa, principalmente quando esse homem é o indivíduo na sua particularidade. O cristão pressupõe, então, que Deus existe e falou isso, basta. E isso basta. É muito interessante que sempre quando a gente vai argumentar sobre o porquê alguma coisa é pecado ou porquê alguma coisa deve ser ou não feita, a gente deveria partir desse pressuposto. Irmãos, independente de qualquer coisa, nós não vamos fazer porque Deus disse, não faça. É claro que a gente pode depois pensar o porquê Deus disse que não faça. Porque, obviamente, se Deus diz não matarás, tem um porquê. Se Deus diz não adulterarás, tem um porquê. Mas são só duas palavrinhas, não adulterarás, ou não matarás, ou não furtarás. É claro que existe uma imensa justificativa do porquê Deus diz isso, mas se só tivesse isso, já bastaria. Não vou fazer, porque Deus está falando que não faça. O problema é que o nosso coração se satisfaz com essa resposta. Não. A gente sempre pergunta o porquê.
Mas por que eu não posso? Mas por que eu não devo? Mas por que tem que ser assim? E a gente sempre exige muitas outras respostas. Mas se o nosso pressuposto último fosse Deus existe, Ele falou, isso já ajudaria a gente a se ver longe de muitas enrascadas, né? Se nós seguíssemos assim, a princípio, Deus existe e Ele falou desse jeito, Ele falou dessa maneira, e eu admito isso como pressuposto último na minha vida. Todo sistema tem um ponto onde ele para de argumentar e começa a crer. É o ponto mais profundo da estrutura teórica. Quando eu falo disso, eu penso o seguinte, você começa ali, né? O homem é fruto e resultado da evolução de um outro ser que veio lá do macaco. Mas quem fez o macaco? Não, o macaco é a evolução de outro ser que foi não sei o que lá. Mas esse outro ser não, esse outro ser é a evolução de não sei o que lá, de não sei o que lá, que veio de não sei o que. Ok. Só que vai chegar um ponto que você vai ter que parar e simplesmente crer. E teve lá a explosão. E antes da explosão? Não, estava tudo solto. E antes de tudo solto? Para o materialista, ele vai ter que chegar e afirmar, não, antes de tudo isso tinha lá a matéria. E aí ele para de argumentar e para de dar respostas e começa simplesmente a crer. De forma última, então, qual é o alicerce que estrutura filosoficamente o pensamento, tanto da religião como da ciência? É razão ou fé? É fé para dos dois lados. Dos dois lados. E nesse sentido, é muito importante a gente ter essa consciência, porque por vezes nós vamos ser taxados lá na universidade, lá na escola. Não dá para discutir com você porque você é crente e o seu argumento é sempre pela fé. E eu sou diferente, eu vou pela razão. Não. Quando você vai lá no fundamento dos seus pressupostos, o ponto mais profundo da estrutura teórica, desse edifício teórico que foi construído, quando você chega lá no final, o que é? É fé. Seja da ciência, seja da religião. Agora, vem a segunda pergunta. Qual fé faz mais sentido? Aquela que do nada tudo veio a existir aleatoriamente de forma caótica, ou aquilo que foi criado por um Deus, Supremo Senhor, inteligente, que fez todas as coisas com intencionalidade? Qual faz mais sentido? Percebe? Mas o ponto mais profundo do fundamento teórico, e quando eu digo o ponto mais profundo dessa fundamentação teórica, eu estou falando da questão bem literal mesmo. Quando você pega esse edifício, esse piso aqui é o ponto mais profundo dessa construção? Não. Tem mais coisa aqui embaixo. Tem baldrame, e embaixo do baldrame tem as sapatas, embaixo das sapatas você vai ter, sei lá, dependendo de como foi a obra, você tem as brocas, as estacas, e você vai ter o ponto mais profundo ali. Aquilo ali, quando você começa a cavar tudo da ciência, onde você chega? Na fé. É a mesma coisa da nossa. Então, todo sistema de crença chega um ponto em que ele para de argumentar. Que ele deixa de ter explicações, a não ser dizer, é assim porque eu creio assim. Alguns, esse ponto chega de forma mais rasa. Né? Tem um vídeo muito engraçado de um grupo de crentes que vai entrevistar alunos da universidade, e eles falam, olha, você acredita que a coisa foi assim, assim, assado, que surgiu? Eu acredito. Por quê? Porque foi assim que meu professor me apresentou na faculdade. Pronto. Não precisou ir tão fundo. Precisou simplesmente fazer 2 ou 3 perguntas para ele não ter argumento e dizer, não, de forma última, de pressuposto último, foi o que meu professor disse. Né? Eu não estudei, não fui ver outras opiniões, eu fico com aquilo que ele me disse e, de forma última, eu não tenho mais explicações. Eu paro de argumentar e simplesmente admito que é por uma questão de fé. Ok? A gente passa a falar agora do problema da verdade. Se toda cosmovisão precisa de uma fonte de verdade, e nós estamos falando isso, o que nós estamos chamando aqui de pressuposto último, ou alguns vão dizer da verdade absoluta, né? Então, a pergunta decisiva é, existe um fundamento absoluto, pessoal, transcendente e confiável para a verdade? Existe isso? Aliás, ainda antes da gente responder a isso,
Existe verdade? Existe verdade absoluta? Aí, no livro Declínio da Cultura Ocidental, o Alan Bloom vai dizer assim: quase todos os estudantes que entram na universidade acreditam ou dizem acreditar que a verdade é relativa. Para estes, a verdade relativa não é uma concepção teórica, mas um postulado moral, uma condição para toda a sociedade livre. Veja, ele não está dizendo que é o que ele crê. Ele está dizendo que isso é o resultado de uma pesquisa que ele fez, e nessa pesquisa os estudantes estão entrando na universidade já com essa mentalidade. Quase não como uma condição de não, porque a filosofia diz que é relativa. Não, eles estão admitindo isso como um senso moral. Olha, eu não vou me apegar em nada, eu vou partir para o relativismo e admitir isso como um estilo de vida, e isso é o que vai ser a base para uma sociedade livre. Na prática, qual o problema dessa expressão de que o relativismo, a relativização da verdade, é a base para uma sociedade livre? Qual que é a implicação disso, o resultado disso na prática? Vou repetir e tentar falar com mais calma. Qual é a implicação em afirmar que a verdade é relativa e isso ser uma condição para que exista, de fato, uma sociedade livre? Qual o problema disso? Oi? É um absoluto. Mas veja, isso aqui não é uma crença dele, tá? E ele nem está validando isso. Exato, ele só constatou que os meninos estão chegando com essa cabeça. Mas, na prática, qual o problema que isso gera? Entender que eu preciso, para ter uma sociedade livre, uma sociedade boa, eu preciso admitir que a verdade é relativa. Na prática, qual o problema disso? Nunca vai ter uma verdade. Nunca vai haver uma verdade. Nunca vai haver uma verdade. Cada um tem a sua. Ok. E qual o problema de nunca ter uma verdade? A sociedade vai ser rica porque cada um vai impor aquilo que acha que é o correto para se viver, por exemplo. Perfeito. Então vai ter sempre conflitos sendo gerados. Nunca vai existir essa real liberdade, porque eu sempre vou ter que respeitar do outro e, obviamente, quando eu respeito uma vontade ou liberdade diferente da minha, eu estou cerceando a minha própria, né? Então, nunca vai existir. Então, isso é oposto, né? Depois vai ter aquilo que a Cleudi falou. Admitir que a verdade é relativa já é uma verdade absoluta, né? Veja o que Agostinho diz, né? Não possui, pois, o direito de duvidar da existência da verdade aquele que, de um modo ou outro, chegou a essa dúvida. Olha que legal. Então, a pessoa que chegou à dúvida de que existe verdade ou não, ele já não tem por direito dizer que a verdade não existe. Porque se ele duvidou de algo, pressupõe, então, que ele pensou, considerou, planejou e está partindo de um ponto de verdade. Se alguém chegou a duvidar, então, pensou, julgou, avaliou e considerou possibilidades. Daí, Agostinho afirmar, não tem o direito de duvidar da existência da verdade alguém que minimamente chegou a esse questionamento. Todos esses atos pressupõem verdades básicas. Logo, negar a existência da verdade é contraditório. É como dizer, é verdade que não existe nenhuma verdade. Isso seria uma verdade. Ainda, Agostinho segue falando, né, sobre o assunto. Não é o ato da reflexão que cria as verdades. Ele somente as constata. Isso aqui é legal, porque aí você trabalha outro aspecto da verdade, e isso tudo que a gente está tratando aqui já entra no campo da epistemologia, que eu não vou me deter a explicar disso ou falar mais disso, mas apenas para situar vocês dentro do campo da filosofia que a gente está mexendo e brincando aqui, para se você quiser se aprofundar nisso, você ir aí mais fundo, né? Como que eu sei que algo é verdadeiro? Como que eu sei que o que eu conheço é de fato assim? Mas Agostinho parte de um pressuposto ainda anterior a isso. Ele vai dizer, nessa discussão se existe verdade ou não, ele vai dizer assim, tá, mas quem disse que eu preciso entender sobre a verdade para que a verdade exista? Aí ele levanta essa condição, né? Não é o ato de pensar que faz com que a verdade exista. E aí, só para explicar isso na prática e tentar deixar menos confuso ou menos filosófico e chato, 2 mais 2
é 4, ok? Se eu pegar 2 cadeiras daqui e mais 2 cadeiras daqui, isolar elas lá, ao contarmos elas, será quanto? 4, ok? Se eu matar todo mundo dessa sala, isso muda o fato de que vão ter 4 cadeiras aqui? Não. Não precisa ter ninguém pensando que 2 mais 2 são 4 para que 2 mais 2 sejam 4. Ou seja, a verdade, ela independe da reflexão do homem em relação àquilo. Na prática, o que isso tem a ver com a nossa fé? Deus não precisa do homem para validar aquilo que é a verdade. Ele próprio é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Independe da forma como nós pensamos, julgamos ou colocamos ele dentro das caixas que nós criamos. Ele é a verdade e ponto. Ah, mas eu não creio. Tá bom, isso não muda nada. Ah, mas eu não penso assim, dessa maneira, ou na minha estrutura de pensamento isso não se encaixa. Tá bom, isso não altera o fato que Deus continua sendo Deus, que isso continua sendo uma verdade. Deixa eu tentar tirar esse som aqui. Acho que foi, pronto. Deu para entender isso? Então, assim, partir para o relativismo ou para a ideia da pluralidade ou da não aceitação de uma verdade absoluta, não mudou nada o fato de que Deus continua sendo Deus verdadeiro. E que os seus preceitos continuam sendo verdadeiros. Ainda que o homem não aceite, isso não muda absolutamente nada. E sabe como isso é muito interessante? Quando nós lemos o texto de Apocalipse 11, ao apontar a consumação, você vai ver lá no finzinho do capítulo 11, que quando Deus vier, a visão que João tem é do trono de Deus e à frente a arca do Senhor. E dali sai o julgamento às nações. O trono e a arca da aliança. O que tinha dentro da arca? Os mandamentos, que é o símbolo da lei de Deus. Para homens que não creram, mas que seriam julgados por uma lei que eles não creram. Porque Deus não precisa da validação daquilo que os homens pensam sobre a lei dele para julgá-los dentro dessa lei. Não sei se você já se viu nessa situação, eu estou me vendo bastante aqui por enquanto. Obviamente, todos os meus atos estão sendo julgados pela lei de cá. Uma lei que, em muitos momentos, claro, eu desconheço. Todos os dias que eu fui lá para Guimarães, na semana passada, foram dias bem chuvosos. E eu quase não consegui enxergar a placa, não por qualquer negligência, mas por, de fato, muita chuva. E ontem eu fui para lá com o Léo, num dia ensolarado, lindo, maravilhoso, e vi várias placas, e fui me informando com ele o que essa placa diz, daquilo, ele foi me explicando e tal. Vai chegar alguma multa, Rui, eu tenho certeza que vai. E se eu afirmar que desconhecia a lei, isso muda o fato de que eu serei julgado por ela? Não. O problema é seu que você desconhecia a lei. A lei existe. E a lei será verdadeira, independente de eu refletir sobre ela. Quanto mais a lei do nosso Deus. O homem pode não existir para pensar sobre isso, e isso ainda assim será verdadeiro. Então, existe a verdade. Queira a gente até considerar isso, ou pensar nisso, ou não. E agora nós afirmamos que Deus é a fonte de toda essa verdade. Reverendo Hermes traz a seguinte afirmação: o Deus da verdade se revela verdadeiramente, tal qual como é em sua essência. Deus é verdadeiro Deus, e isso é essencial de quem ele é. E é assim que ele se revela. Por isso, tudo o que ele se revelou a nós, ou tudo que ele nos deu a conhecer, seja do seu caráter ou daquilo que ele fala da criação, é, em máxima, verdade e verdadeiro, porque isso tem a ver com a sua essência. Este Deus, que essencialmente é a verdade, ele se mostra a nós. Ainda que não exaustivamente, claro, Deus não revelou tudo. Por isso que eu acabei de dizer, aquilo que ele quis revelar, a gente pode ter plena certeza que é verdadeiro. Mas fez isso de forma proporcional, como de fato é. Por Deus ser perfeito, todos os seus atributos revelam aspectos de sua essência, que é verdade. O salmista refere-se a Deus como Senhor, o Deus da verdade, o Emet aí, né? Salmo 31, verso 5. Reverendo Leandro Lima, eu não coloquei aqui no slide, mas ele tem uma frase que eu acho bem legal, né? Se referindo à Bíblia, ele fala assim: a Bíblia não diz toda a verdade sobre todas as coisas, mas de todas as coisas que ela se dispôs a dizer,
ela diz toda a verdade. Explicando a frase. A Bíblia fala de árvore? Tem árvore na Bíblia? Tem um monte, né? Aquela lá que o Zaqueu subiu, a do fruto, tal. Tem um monte de árvore na Bíblia, um monte de momento. A Bíblia fala toda a verdade sobre árvore? Não. Não é um livro de biologia para explicar como funciona a fotossíntese. Então ela não se dispôs a falar toda a verdade sobre árvore. Mas tudo de árvore que ela fala é verdade. Ela só disse um pouquinho de árvore. Ok, tenha certeza que aquele pouquinho que ela disse sobre árvore é plenamente verdadeiro. Suficiente, né? E suficiente, exato. É o que a gente precisava saber. É o que nós precisávamos saber. Aí você fala, pensando na ideia da suficiência, daqui a pouco a gente passa sobre isso. Ah, pastor, mas não é tudo que eu precisava saber, porque senão, afinal de contas, não teria o biólogo estudando sobre a fotossíntese. Mas aí você pega a sequência do que diz o texto de Timóteo, né? Tudo que eu preciso saber para que eu seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, tudo que eu preciso saber sobre árvore para minimamente cuidar bem do mundo em que eu estou e da própria árvore, eu sei. Eu não preciso saber sobre fotossíntese para olhar para uma árvore e saber, ela me dá comida. É por isso que eu tenho que cuidar bem dela. Ela me dá sombra, é por isso que eu tenho que cuidar bem dela. Então, para que eu tenha uma atitude perfeita e perfeitamente habilitada em relação à árvore, o que a Bíblia me fornece sobre árvore é suficiente. Ah, não, para eu extrair as propriedades medicinais de uma árvore é diferente. Mas eu não preciso saber das propriedades medicinais de uma árvore para estar perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deu para entender? E assim é para todas as coisas do qual a Bíblia se propõe a falar. Um texto muito legal e recomendo a vocês no livro Razão da Esperança, existe um capítulo chamado Deus Rocha Eterna. Dá umas 20 páginas, talvez, só falando desse termo, rocha eterna. Por isso que eu grifei ele aqui. O quanto isso é fundamental para nós estruturarmos a nossa visão de mundo e a nossa teologia. Esse termo rocha eterna que aparece inúmeras vezes na Bíblia. Me deu muita vontade de encher de vários slides com vários textos falando Deus é rocha eterna. Porque essa ideia de rocha é muito legal, porque um monte de coisa ao redor da rocha modifica a sua forma. Modifica e está sujeito à circunstância, mas a rocha sempre está ali certinho. Por exemplo, você tem inúmeros lugares que são conhecidos pela rocha que ali está. A Pedra da Gávea. Né? Eu não conheço, nunca fui, mas sei que tem lá. O monte tal. Você vai por essa referência da formação rochosa e você consegue ter ali. Né? Porque aquilo não vai mudar. Mas você não fala, olha, é o seguinte, você vai aqui, anda 500 metros e na terceira árvore à esquerda você vira. Porque aquela árvore que está aqui hoje, deu uma ventania igual a da semana passada, acabou, já não tem mais aquela árvore. Mas a rocha, e o conceito de rocha eterna, aponta para essa imutabilidade de Deus. E a plena certeza de que Ele existe e está ali. Ele é rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. E para comparar essa ideia, fidelidade, justiça e retidão, tal qual rocha é rocha, imutável, sólida e sempre ali. Esse é o nosso Deus. A essência, em essência, ele é verdade. A soma da tua palavra é verdade. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A soma de tudo que o Senhor fala. Então não é apenas porque o Senhor é verdadeiro. Decorre de tudo o que esse Deus falou, naturalmente também será verdade. Qual é a ideia desse filho que olha para o que o pai diz e admite tudo o que ele falar como verdade? Ele pressupõe da ideia de que o pai é, de fato, detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria e de toda a própria verdade. Ao ponto de que, mesmo que tudo diga o contrário, o meu pai disse.
então e ponto final. Embora isso não aplique ao pai do meu amigo, isso perfeitamente se aplica ao nosso Deus. Deus disse e ponto. Vai ser assim. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida nós vamos ser desafiados a fazer assim. Deus disse e ponto. É a verdade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quando eu fico pensando nessa ideia do quanto a obediência a Deus, o andar nos seus caminhos é uma exigência para a gente ser bem-aventurado, e o quanto por vezes isso vai contrariar a nossa própria vontade, aquilo que a gente quer fazer. Voltando ao que nós estávamos falando aqui no sábado, né? Tem hora que você não quer corrigir. Tem horas que você nem se vê com moral para fazer a correção ao filho. Mas aí você tem que fazer. E por quê? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Ah, mas eu não concordo. A psicologia moderna, a educação moderna diz o contrário. Estudos comprovam que, contudo, Deus mandou. Ah, mas quem é você para fazer isso? Eu não sou ninguém, mas Deus mandou fazer. E eu tenho que fazer. Por mais que isso contrarie até aquilo que eu estudei. Imagine alguém que foi lá, fez pedagogia a partir de Paulo Freire, depois fez alguma extensão em psicopedagogia, e aí ele vai ter que lidar com a ideia de disciplinar com a vara o filho. Isso vai absolutamente contrário a tudo que aquela pessoa estudou. E tudo aquilo que aquela pessoa pesquisou. Mas ele vai falar, Deus falou. O meu pai disse. Ah, mas tudo que você pesquisou. Tudo que eu pesquisei fala o contrário. Todas as pesquisas dizem o contrário. Tudo diz o contrário. Mas o meu pai falou que é assim. Todas essas coisas. Você sabe que parte do que a gente está vendo de Cosmovisão aqui foi do material que eu usei com os meus professores lá na escola, no Colégio Cristão Atos, onde eu fui diretor, né? E lá a gente tinha muito esse choque da cosmovisão, porque o professor ele é formado numa mentalidade, e é interessante, por que a gente via isso daqui? Você contratava o professor e via cosmovisão bíblica com ele na primeira semana antes de ele entrar na sala de aula. Por quê? Porque ele não vê nada disso no curso de pedagogia. A cosmovisão, o que é formatado, o que é entregue para ele, é tudo contrário à Escritura. Aí tem uma musiquinha das crianças que eu gosto muito, né? Se Deus falou, está falado, vou fazer o que Ele mandar. Se Deus falou, vou obedecer ao que Ele ordenar. É bem assim, dessa maneira que a gente deve acatar. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ah não, mas Jonatas, isso aí valia para aquele tempo, você tem que entender que hoje é diferente. Não, pode cair a erva, a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga, meu irmão. Uma dúvida sobre justamente esse seu exemplo que estava sobre a gente precisa seguir a verdade de Deus, né? Sim. E a verdade de Deus é única. Mas, sim, por exemplo, uma das verdades de Deus, por exemplo, é a gente obedecer à lei do homem, né? Sim. Certo? E se a lei do homem compromete outra lei de Deus? Por exemplo, vou tentar exemplificar. Eu tenho que educar meu filho. Só que aqui em Portugal, se eu fizer demais, ou alguma coisa do tipo, qualquer coisinha é um motivo de estar infringindo a lei do homem. Uhum. Mas também é uma lei de Deus. Sim. Aí eu vou estar fazendo a lei do homem, mas também não vou estar corrigindo a lei de Deus. Entendeu? Tem um entendi. Sim, há uma ideia paradoxal, né? É uma aparente contradição, né? Por isso que a gente fala do paradoxal, né? Porque você tem uma lei maior que rege as demais, né? Que foi aquilo que nós falamos. Qual é, de forma última, a lei que eu sigo? A lei de Deus. E isso vai se aplicar a outros cenários. A mulher deve ser submissa ao esposo. Sim, sim. E se o esposo manda fazer alguma coisa que é contrária à lei de Deus? Qual é a lei maior? A lei de Deus. Tudo aquilo que as autoridades me mandarem fazer que estiver de acordo com a lei de Deus, ou que não estiver em desacordo com a lei de Deus, ainda que contraria a minha própria vontade, eu obedeço às autoridades. E, obviamente, tudo aquilo que for contrário à lei de Deus, eu obedeço à lei de Deus. Então, se nós fôssemos pensar da melhor
forma seria dizer assim: eu sou plenamente submisso aos meus governantes e a todas as autoridades constituídas sobre a minha vida, enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Pastor, não é isso que o reverendo Léo falou no domingo ao receber os membros? Sim, isso pode se aplicar a tudo e a todos. Eu serei fiel aos meus pais, a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Eu serei submisso ao meu marido, enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Eu serei submisso ao meu governo, enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Quando ele romper com esse mandamento maior, eu tenho, deste próprio mandamento, a autorização para desobedecer. Como assim? Aí você vê aquilo que Paulo fala, né? Pedro vai falar em Atos, dizendo, né? Eu não vou desobedecer o meu Deus. Né? Eu vou fazer o que ele mandou, que é pregar, e vou continuar pregando e obedecendo aquilo que ele ordenou. Né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Esse texto eu deixei por último. Né? Jesus afirma ser ele a própria verdade e a vida. Então, a verdade não é, ainda que os homens queiram negá-la ou relativizá-la, existe uma verdade absoluta e o nosso Deus é esta verdade. E por fim, a gente vê em relação a essa ideia da verdade, e falando agora disso que forma a nossa cosmovisão, a Bíblia como sendo a verdade de Deus revelada, né? Ok, Deus é a verdade. Como ele revela desta verdade? Por meio da Escritura. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É muito legal porque você tem aqui uma série de paralelismos, sinônimos aqui aparecendo para se referir à palavra de Deus de forma diferente. Lei, testemunho, preceitos, mandamento, e joga entre elas a ideia de temor. Então, quando nós pensamos em relação à palavra de Deus, ela é aquilo que é perfeito e restaura a alma, que é fiel e dá sabedoria, que é reto e alegra o coração, que é puro e ilumina os olhos, que é límpido e permanece para sempre, que é verdadeiro e igualmente justo. Essa é a palavra do nosso Deus. Por isso que a gente professa que ela é a nossa única regra de fé e prática. Em relação a isso, eu acho que eu apaguei um slide, ou sobrepus ele, mas um texto conhecidíssimo que eu iria trazer aqui, que você sabe e conhece, o texto lá de Timóteo, que vai falar sobre a ideia da inspiração, a inerrância e a suficiência da Escritura. Né? Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente pensa na autoridade da Escritura, e aqui é o ponto, quando eu cito esse texto de Timóteo, foi o que com certeza vocês dedicaram muito tempo estudando aqui, quando vocês viram sobre a palavra de Deus. Ela é inspirada. Aí a gente poderia dedicar aqui dias e horas falando sobre o processo de inspiração. Inspiração dinâmica, inspiração orgânica, o processo de como isso foi feito, como se fecha o cano, como se deu a revelação. Vocês viram tudo isso. Mas ela não é apenas inspirada, ela é inerrante, não há qualquer tipo de erro. E certamente vocês devem ter visto as aparentes contradições, etc. e tal, e as respostas para tudo isso. E ela é plenamente suficiente. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu considero isso para minha cosmovisão, como que eu aplico isso? Por que isso é um fundamento na nossa cosmovisão? Primeiro, a Bíblia define a realidade. Não é apenas uma ideia da religião. O que uma coisa é? Ela é o que a Bíblia diz ser. O homem é homem. A mulher é mulher. O casamento é a união do homem e da mulher. Ok? Isso é o que é. Porque a Bíblia diz ser. Define, então, a realidade
das coisas. As coisas serão aquilo que a Bíblia diz ser das coisas, e não o contrário. Né? Não é apenas uma questão de religião. A Bíblia não define apenas as regras do culto. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, tá bom, a gente fala que existe a lei cerimonial, a gente fala que existe a lei moral, a gente fala que existe a lei civil. Como que a gente olha para a lei civil e aplica ela nos nossos dias? Já se perguntaram disso? Como que eu olho lá, por exemplo, para Êxodo 22, que é uma lei civil sobre a ideia de retribuição para aquele que rouba ou para aquele que tira a vida, como que eu aplico isso para hoje? Se eu não estou debaixo de um governo teocrático liderado por juízes nos dias de Israel? Não sei, eu só sei que o pastor explicou sobre a varanda. Esse pastor Leonardo já explicou. Sobre o quê? A varanda. A varanda. A varanda lá tinha uma lei da varanda que tinha que ter o resguardo para a pessoa não cair. Sim, sim. Esse pastor já explicou, esse aí não. Legal. Aí você fala assim, tá, mas tem a lei lá, o que eu faço com aquilo? Que a gente não vai cumprir, porque não é a lei de Portugal, é a lei que está lá. A gente olha aquilo ali, vira a página e fala, joga fora. Aquilo ali é norte para quando nós formos legislar de um assunto, a gente considerar. Sabe que eu deveria consultar com a bancada evangélica ou daqueles que se apresentam como candidatos o quão disposto você está a criar projetos de lei que se assemelhem àquilo que está na Escritura. Não significa dizer que vai ser aprovado. Significa dizer que eu vou ler aquilo que Deus estabeleceu como regra e criar leis a partir daquilo e vou botar para votação. Eu sou deputado, eu sou cristão e eu sou aquele que é responsável por formular leis. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na lei da Bíblia, do regime, do jeito que Deus colocou. Ah, mas ninguém vai aprovar. Tá bom, mas eu, como cristão, fiz aquilo que era o meu dever. Né? Então imagina, a criança rebelde contumaz pega, leva ela, apresenta diante dos homens da cidade e apedrejem ela. Eu vou propor essa lei, é o que a Bíblia diz. Eu vou propor a lei, se ninguém aprovar, está tudo certo, mas a minha função como governante como legislador, é apresentar a lei tal qual a Bíblia nos ordena. Isso aqui é um exemplo, claro, um pequeno corte, né, irmãos? Mas a ideia é de que a Bíblia não define apenas a realidade do culto. Não define apenas a realidade daquilo que a gente fala assim, né? A vida espiritual. Não, é a realidade de todas as coisas, né? A Bíblia estabelece o padrão moral objetivo. Certo ou errado? Posso ou não posso? Devo ou não devo? A Bíblia estabelece padrão moral objetivo. E eu devo considerar isso. Na hora das minhas decisões, na hora das minhas escolhas, eu devo considerar aquilo que a Bíblia define para mim. E aí vejo, eu vou adiantar, depois eu falo disso. A Bíblia molda nossa compreensão do ser humano. Como que eu vou enxergar o outro, tanto nas suas qualidades, como também, claro, nos seus defeitos. Tanto naquilo que reflete a imagem de Deus, como também nas afetações da queda. Quem vai nortear isso é o que a Bíblia diz. Então, a minha compreensão sobre o ser humano, e aí, voltando ao exemplo com os professores lá da escola, a compreensão que você vai ter em relação à criança não é o que os estudos comprovam ou dizem. É aquilo que a Bíblia diz e ensina sobre a criança. É aquilo que a Bíblia diz e ensina sobre o pai. É aquilo que a Bíblia diz e ensina sobre a realidade de todas as coisas. Né? Só contar que eu lembrei agora, é mais do ponto anterior do que necessariamente desse. Eu teve uma semana de Páscoa lá na escola, e aí a gente falou, olha, a Páscoa não é o coelho, a Páscoa não é o chocolate, a Páscoa foi uma festa do povo judeu, que marca o tal, lá, a saída do Egito, etc. e tal. Aí o pai foi reclamar lá na escola. Não, é um absurdo dizer que a Páscoa não é isso, tal, porque... Daí eu falei, pai, mas você sabe que não é, né? E eu falei para ele, olha, e o que eu estou te dizendo não é uma questão por ser um colégio cristão. Isso aqui é uma festividade do povo judeu. Ainda que eu fosse um ateu, eu teria que reconhecer, Páscoa é uma cerimônia do povo judeu.
Não estou dizendo nem que você tem que concordar, que você tem que praticar, que você tem que seguir, que você tem que reconhecer o seu valor. Mas qualquer instituição de ensino minimamente honesta com a história e a verdade vai ensinar isso. Não é? Então, ainda que eu não goste, ainda que aquilo contraria a minha vontade, ainda que aquilo contraria a minha tradição, que de repente seja de ter o chocolate, etc. e tal, a coisa é o que a Bíblia diz ser. E a gente assim fica com ela. Então ela molda a compreensão do ser humano, a Bíblia confronta a nossa autonomia intelectual. E até a nossa ignorância intelectual também. Né? Mas a Bíblia confronta, né? O que eu quero dizer com isso? Estudei e cheguei à conclusão de que aquilo que está na Bíblia está errado. Eu tenho que estudar mais. Porque eu estou errado. Certamente eu estou errado. Né? Então, se você estudar muito uma coisa e aquilo te levar a questionar algo que está na Bíblia, continue estudando mais. Até você ser provado pela Escritura e pela ação do Espírito Santo que você está errado. Né? Vá desse pressuposto. E admita isso como verdade. Né? A ideia não é que a Bíblia vai, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia vai gerar corações incrédulos, apenas vai revelar esses corações incrédulos que foram se aventurar em estudar teologia. Eu tenho que ir do caminho contrário. Se a Bíblia está dizendo uma coisa que aquilo choca muito, e aquilo contraria muito a minha vontade, e aquilo é muito gritante a tudo que eu entendo como racional, eu ainda tenho que estudar mais um pouco aquilo. E ler mais um pouco. Porque certamente a Bíblia está certa. E eu estou errado, estou equivocado. Né? Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é um desafio para cada um de nós. Para você pensar em educação, que foi talvez o exemplo maior que a gente está dando aqui, mas para você pensar em tudo. Em medicina, em biologia, em psicologia. Tem algum psicólogo aqui? Não. Mas imagina você pensar todas essas coisas e considerar se tudo aquilo que eu estou estudando, tudo aquilo que eu estou pesquisando, tudo aquilo que eu estou cavucando, se de forma última eu chego, bato e falo, eita, então a Bíblia está errada, significa que eu tenho que voltar a estudar tudo de novo. Tudo de novo. Porque eu estou errado e a Bíblia está certa. E isso é ter o pressuposto de que a Bíblia é verdade absoluta. Absoluta. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia deve ser nossa única regra de fé e prática. É a síntese de todos os pontos anteriores. Vocês conseguem entender? Agora eu vou fazer a aplicação que outrora eu faria aqui em um dos outros momentos. Vocês conseguem entender o porquê que essa afirmação da Bíblia como nossa única regra de fé e prática, a autoridade da Escritura, isso é fundamental na nossa forma de enxergar o mundo? Vocês conseguem relacionar bem isso e entender que isso é fundamental na cosmovisão cristã? Sabe como Schaeffer vai falar daqueles que se dizem crentes, mas que não aceitam a autoridade absoluta da Escritura? Ele vai dizer que eles são ateus. Vai chamá-los de ateus. Se você se diz crente, se batizou, professou sua fé, mas de forma última, você questiona se a Bíblia é a palavra de Deus e se tudo que está ali é inerrante, autoritativo, suficiente. Se você questiona isso, então você é um ateu. Você é um ateu. E ele está errado? Não. Porque, lembra que eu falei lá dos fundamentos? Na hora que você parar de questionar, você vai chegar naquilo que de fato fundamenta a sua fé e a sua prática. E se aquilo que está lá embaixo, nos últimos argumentos, não for a palavra de Deus, então você é o quê? Um incrédulo, um ateu. Não é? Então isso é muito sério, irmãos. Quantos ateus existem dentro da igreja? Que olha e fala, não, a Bíblia é bonita, olha que palavras bonitas, que posta o versículo, mas na hora de virar e falar, eu vou fazer o que a Bíblia está mandando eu fazer. É duro, né? Eu lembro uma vez que uma irmã da igreja chegou para se aconselhar comigo e falou assim, pastor,
é o seguinte, quando eu me casei com meu marido, eu não era tão madura na minha fé, mas fui criada dentro da igreja, ele era um ímpio, não cria no Senhor, ainda assim eu decidi casar com ele. E eu me casei. Hoje eu sofro muito no meu casamento, é muito difícil. Ele não se converteu. Hoje eu reconheço que eu fiz uma escolha errada. O que eu devo fazer? Eu falei, o que a Bíblia diz? Se a parte crente, olha, se o incrédulo deseja continuar, continua. Se ele desejar se apartar, que se aparte. Mas enquanto ele falar, não, é o casamento, estamos juntos, você está junto. Pastor, mas Deus não vai fazer nada. Eu falei, minha irmã, Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa Deus vai fazer. Ele pode mandar essa pessoa para a igreja, para a classe de novos membros. Vocês são, nossa, meu Deus, que irmão. E essa pessoa se converter. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer essa pessoa querer a deserção. Não te quero mais, acordei, fui comprar pão e nunca mais voltei. Isso pode acontecer. Alguma coisa Deus vai fazer. O que cabe a nós fazermos? O que a Bíblia manda eu fazer. Né? E isso, irmãos, é muito difícil. Porque eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Quantos são os outros, né? Quantas vezes isso contraria a nossa vontade? Porque às vezes a gente está falando apenas de uma ideia muito teórica e filosófica, né? Mas tem um problema maior, que às vezes não é a razão. Às vezes você sabe que está errado. Às vezes você sabe que não vai ser bom, mas você quer. Né? Pega essa ideia do namoro e julgo desigual, né? Pega a ideia do sexo antes do casamento. Não é uma questão de teoria. Talvez na teoria é muito fácil. Você lê lá e fala, tá, mas eu quero. E aí você tem que virar e falar, não, mas a Bíblia diz que eu não vou fazer. Que é errado. E aí eu tenho que admitir que essa é a minha cosmovisão. E aí pensa no seguinte, vocês acham que não haverão vozes que vão falar de forma contrária? Vai ter. Aquilo que Paulo vai chegar a dizer, é lícito, mas não convém. É proibido você se embriagar? Não é. Ninguém vai ser preso porque se embriagou. Vai ser preso se dirigir embriagado. Mas se embriagar não é pecado. Mas fala, é lícito. A lei está dizendo que pode. Aí o crente vai... Lembra aquilo que eu falei da inclinação do nosso coração? Ah, se eu quero, eu começo a colocar. Não, mas eu vou fazer isso em casa. Não, mas eu vou fazer isso aqui. Não vou no bar. Não, mas eu vou comprar sem ninguém ver. Daí a pessoa vai criando um monte de argumento. Fazendo uma baita teologia gigante. Simplesmente está no final de virar e falar, não, eu pude fazer, né? Quer ver uma coisa que eu sempre digo? Você vê teólogo surgindo na igreja quando o assunto é dar o dízimo. Devolver o dízimo. Corrijo aqui. Como tem teólogo? O cara nunca estudou nada da Escritura. Aí você chega e fala, irmão, por que você não está dando dízimo? Não, veja, a lei diz não sei o quê, tal. E veja, olha, aqui o sacerdócio era dado para os sacerdotes, não era dado em dinheiro. Aí o camarada, você fala para ele argumentar sobre a salvação pela fé em Jesus, ele não sabe. Mas trazer 15 razões bíblicas para não dar o dízimo, rapaz, o bicho tem argumento. Não, porque a lei, porque não sei o quê, Jesus veio para revogar a lei e não sei o que ali. Rapaz, não sabia que você não entendia tanto de teologia. E por que ele foi estudar tanta teologia? Errada, claro. Para justificar o seu pecado. Da miséria. Né? Então, irmãos, não se enganem. A forma como nós lidamos com a Escritura determina e muito as nossas ações. É uma lente gigante. Gigante. Né? Aquelas do fundo de garrafa, sabe? Grossa. É isso. É uma baita lente. E se você encara com seriedade, ter como pressuposto a Escritura como autoridade na sua vida, isso vai determinar em muito todas as suas crenças e ações. Dúvidas aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos lá. Segundo fundamento que eu quero ver com vocês é a ideia da soberania de Deus. Deus é soberano. Primeiro,
que é muito importante, que forma a minha lente, a maneira como eu enxergo o mundo. A Bíblia é a palavra de Deus. E só de ter a Bíblia como palavra de Deus, todo o resto já podia ser fechado e encerrado, né? Porque a Bíblia fala da soberania de Deus, a Bíblia vai falar da queda, que é um assunto que a gente vai tratar no outro dia, a Bíblia vai falar sobre todas as outras coisas que vão compor a minha forma de enxergar o mundo. Mas quando a gente fala da soberania de Deus, como eu disse, eu não vou falar muito do assunto teologicamente, porque vocês já viram, mas quero apenas relembrar algumas coisas importantes dentro da fé reformada em relação à soberania de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Diante desse versículo e de um monte de outros que nós poderíamos pegar sobre a soberania de Deus, eu quero trazer algumas afirmações acerca desta soberania. Deus governa absolutamente tudo o que existe. Nada acontece fora da sua vontade, decreto e providência. Sua soberania é universal, céus e terra. Não é uma ideia, não, lá no céu Deus está e aqui na terra ele largou mão, a gente faz aí o que der e está tudo certo. Não, ele governa nos céus e na terra. Particular, detalhes da história e da vida. Deus não decretou apenas um plano amplo. Vai começar assim, desenrola assim no meio, manda Jesus e no final vem assim Apocalipse. Não, não é só esse o decreto de Deus. Deus decretou o que vai acontecer comigo imediatamente quando eu cruzar aquela porta? Sim. No detalhe? Sim. 1 minuto e segundo que eu vou passar por ela? Sim. Eficaz, sempre cumpre o que determina. Só um parêntese em relação ao ponto anterior. Se o detalhe não está debaixo do decreto de Deus, o plano maior também não se cumpre. Não é? O maior só existe em decorrência das coisas menores que vão acontecendo. Não existiria toda a história da redenção se não existisse o ato da serpente vir e falar. Então, todas as coisas estão dentro do decreto de Deus. Ela é eficaz, sempre cumpre o que determina. Sempre a vontade do Senhor será cumprida. Não há quem vai mudar a vontade do nosso Deus. Uma síntese simples daquilo que nós cremos sobre a soberania de Deus, vocês já estudaram. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus sustenta todas as coisas continuamente. Deus dirige todas as coisas para seus fins santos. Deus não reage aos acontecimentos, ele os governa. E Deus não é um espectador da história, ele é o próprio autor da história. Todas essas aqui são crenças básicas daquilo que nós pensamos em relação à soberania de Deus. Quem criou tudo? Deus. Se ele criou, ele sabe por que criou, ele sabe para que criou, ele sabe quando começa, ele sabe como se desenvolve, ele sabe como termina, e tudo isso tem uma única razão. E a gente vai ver daqui a pouco a sua glória. Eu vou ter todas as respostas para os decretos de Deus? Não. Qual é o grande problema de eu ficar buscando revelação extra-bíblica? Querer saber coisas que Deus não quis dizer. Isso é muito perigoso. Tem coisas que simplesmente é porque é para a glória dele. Né? É muito ruim, muito prejudicial aquele estímulo que vem muito do meio pentecostal. Né? Não, você tem que buscar saber de Deus qual é a resposta sobre ir ou não para Portugal. Né? Claro, não estou falando de você ler a Bíblia e buscar respostas bíblicas para aquilo que você deve fazer. O que está na Bíblia foi revelado para nós e para os nossos filhos. O problema é eu querer imaginar e descobrir se Deus decretou ou não a minha vinda para cá. E aí querer me relacionar com Deus como se fosse uma bola de cristal, onde eu vou fazer uma oração e esperar aquilo ficar mais iluminado e me trazer uma resposta. É uma arrogância nossa querer saber de coisas que Deus não quis revelar. Não? E tenha certeza que a Escritura ela é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Aí o Dr. Eber ele fala o seguinte naquele livro, Tomando Decisões Difíceis segundo a Vontade de Deus. Ele fala algo que é bem legal. Não, corrijo, não foi ele não, foi o Kevin DeYoung dizendo no livro Faça Alguma Coisa. O DeYoung ele fala assim, ao invés de você querer saber
para onde Deus quer que eu vá, busque saber o que Ele quer que eu faça lá. Porque para onde eu vou, Ele não revelou. Ele não fala para você, ó, aos 20 anos você vai para tal lugar, com 32 anos você vai para outro. Mas Ele já falou e revelou aquilo que Ele quer que eu faça. Então, muitas vezes a gente está querendo saber de coisas que Deus não revelou. E a gente não dá atenção para as coisas que Ele revelou. Então, ao invés de ficar se perguntando, caso ou não caso, vou para lugar A ou B, comece a se preocupar em descobrir na Escritura, palavra de Deus revelada, aquilo que Ele revelou para você fazer. Porque isso foi preceituado. E está lá. E aí porque, de forma última, o que o DeYoung está falando? Pouco importa o lugar onde você está. Brasil, Portugal, Austrália, Índia. Se nesse lugar você estiver fazendo aquilo que Deus preceituou, você será bem-aventurado. Percebe? Aí a pessoa fica em crise. Ai, meu Deus, eu não sei. Ai, e se eu for e der tudo errado? Ah, e se eu me precipitar? Eu vou ficar, ou vou ir, e o que eu tiver de fazer, eu vou fazer dentro daquilo que Deus me preceituou. Porque isso eu tenho de forma clara, revelada. Ah, não sei que curso eu vou fazer, se é medicina, se é direito, se é... Aquilo que Deus preceituou sobre a forma de eu estudar e viver lá na universidade, está lá, claro, na Escritura. Segue aquilo. Se você fizer isso do jeito que está preceituado, pode ser medicina, direito, engenharia, vai dar certo ou não vai? Vai dar certo. Vai ser bem-aventurado ou não vai? Vai ser bem-aventurado. Ainda que no caminho, Deus te conduza para outro canto, outro curso, etc. e tal. Esse pensamento, né? Muitas vezes a gente corre o risco de achar que entre duas opções só existe uma que é correta. Se eu fui para aquela, porque a outra, de fato, não era esse caminho, né? Mas vamos falar, essa ideia de que posso fazer medicina no direito, ela pode ser boa em si mesma, mas desde que eu faça, tem que ser perfeito. Sim. A gente não descarta uma como se fosse algo que Deus não quisesse ser, né? Sim, sim, exato. Aí é o lance que eu estou dizendo, né, que o DeYoung propõe. A grande preocupação não é uma ou outra. A grande preocupação deve ser o que Deus mandou fazer em qualquer uma das duas. Né? Deus não é o espectador da história, Ele é o próprio autor. Ele não está lá, Ele não deu corda no relógio, largou mão e falou, vai. Ele está atuando em todos os acontecimentos. Que oração, pessoal? 9:28. Misericórdia. 2 minutos. O que é contrário a esse pensamento da soberania de Deus? Primeiro, eu vou avançar 10, tá? Para completar o meu pecado de ter chegado atrasado, eu estico ele, tá bom? O universo visto como o contrário desse pensamento, né? Da ideia de Deus é soberano. Tem pessoas que pensam de forma diferente e vão conduzir a sua vida a partir de um outro pensamento. Que outro pensamento? Primeiro, da ideia de uma autonomia. Né? Se eu não tenho um Senhor sobre todas as coisas, quem dirige o meu próprio destino? Sou eu. Né? Uma ideia de autoexistência. Autoexistência pressupõe independência, pressupõe você não ter preceitos a serem observados, governado primariamente, por acaso ou necessidade, que é a ideia do utilitarismo. Né? Olha que desesperador você imaginar que as coisas estão acontecendo na sua vida sem estar debaixo de um plano de Deus, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. As coisas acontecendo e você olhar e falar, isso aqui é mero acaso, que não tem propósito nenhum. Aí não daria nem para você aplicar aquilo que Tiago fala, né? Tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Né? Ou aquilo que Pedro vai falar, né? Do momento nós estamos passando pelo fogo, estando ali naquela condição de, muito em breve, experimentar da glória de Deus. Né? As características desses que pensam contrário à soberania de Deus. Né? A exaltação da autonomia humana. Faz o que você quiser. No fim das contas, você não deve satisfação a ninguém. E outra, não tem um depois de tudo isso. Né? Se não há um Senhor soberano sobre todas as coisas, você é o Senhor da sua própria história, o que você escolher está bom, faz aquilo que está no seu coração, isso é bonito.
O importante é ser feliz. A centralidade da vontade do homem. O importante é ser feliz. Faz aquilo que você se sentir melhor. É muito legal, né? A pessoa fala assim, rapaz, mas você ainda não é membro aqui na igreja? Não, ainda estou vendo um lugar onde eu vou me encaixar melhor, onde eu vou me sentir melhor. Vai para outra igreja, então, que é melhor. Porque se você quer encontrar um lugar para se sentir melhor, você não entendeu nada do que é o propósito das coisas, né? A história sem direção final garantida. Você está vivendo e é um acaso. E no final, vê o que deu. E se der bom, deu. Se não der, também. Quais são os resultados? E aqui eu quero chamar um pouco mais a sua atenção, né? Ansiedade existencial. Se você não entende por que você está aqui, afinal de contas não tem um Senhor soberano na história que criou todas as coisas. Se você não entende para onde você vai, se você não entende a manutenção da sua vida aqui, isso gera ansiedade existencial. Porque chega um ponto que você fala, tá, qual o propósito de eu estar aqui? Né? Qual a razão de eu estar aqui? E quando as coisas começam a dar errado, você começa a fracassar em tudo, aí que você entra em maior crise disso, né? A relativização do sofrimento, o desespero da alma diante do sofrimento e da angústia, a moralidade instável. Porque aí, se eu não tenho um Senhor que me preceitua as coisas e me deu a regra de como eu viver, a cada época eu vou vivendo o sabor daquilo que melhor agrada o meu coração. E o meu senso de moralidade, ele vai nesse caminho. Por isso, não à toa, diz o insensato em seu coração. E o que ele faz em seguida? Corrompe-se e pratica todo o mal. Porque no seu coração ele afirma, não há Deus, não há um Senhor soberano sobre todas as coisas. Então, o meu senso moral vai de acordo com aquilo que me satisfaz naquele momento. Esperança baseada em um progresso humano. Não, mas eu creio que as coisas vão melhorar. Por quê? Não, porque o homem está evoluindo. Isso é uma péssima expectativa, né? Soberania de Deus na nossa cosmovisão. Como que isso pode ser aplicado, então, para nós que cremos que Deus é soberano e como que isso impacta na forma como a gente vai enxergar o mundo, né? Vivemos com humildade e não autonomia. Eu não faço o que eu quero, eu dependo de Deus. E eu estou sujeito a Ele. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça, não no sentido de descobrir o que Ele não revelou, mas daquilo que me foi revelado. A humildade de reconhecer que eu não tenho todas as respostas, que há um ser soberano que conduz melhor a minha vida e sabe o que é melhor para mim. Enfrentamos sofrimento com confiança e não desespero. Esse Deus, que não está ausente da história, mas que rege a história, está cuidando até mesmo do meu sofrimento. Tomamos decisões com responsabilidade. Eu vou prestar contas. Aquele texto maravilhoso lá, que eu gosto muito de Salomão falando para o jovem, né? Jovem, aproveita, deleita-te, regala-te, curte pra caramba. Contudo, lembra-te que de todas as coisas o teu Criador te pedirá contas. Eu lembro que eu li isso pro meu cunhado, incrédulo, festa de 18 anos dele. Daí eu li o texto e falei, Tiago, sabe o que a Bíblia diz para você? 18 anos, vai para cima, cara. Olha aqui o que Salomão está falando, aproveita, regala-te. E aí Salomão usa uma expressão, né? Não poupe a si mesmo de nada que seus olhos desejar, alguma coisa assim, né? Ou seja, tudo que você vê, que você quiser, vai com tudo. Mas lembra de uma coisa, saiba que de todas as coisas, Deus te pedirá contas. É disso. Aí a piadinha, né? Pastor, posso assistir novela? Pode. Pastor, posso tomar uma? Pode. Pastor, posso ir jogar bola no domingo, dia do Senhor? Pode. Pastor, posso dar umas escapadinhas do casamento de vez em quando? Pode. O que eu não posso? Não pode ir para o céu desse jeito, mas o resto pode. Pode tudo. Sabe que de todas as coisas darás conta, né? Tomamos decisões com responsabilidade. Oramos com ousadia. Eu tenho um Deus que está na história e que Ele está agindo em favor dos seus. Então, oro com ousadia. Evangelizamos com esperança. Esse Deus converte, esse Deus transforma, esse Deus muda corações. Não só a evangelização, o ensino, a pregação. Ele está a fazer. E se nós estamos dentro dos preceitos dele, é aquilo que nós falamos, né? Se eu me preocupo com o preceito, então eu descanso. Vai dar certo, porque afinal de contas,
esse Deus não falha em suas promessas. Por fim, o último fundamento, a glória de Deus como finalidade última. Eu entendo que todas as coisas são para a glória do Senhor. Apenas o último verso de um texto que vocês já conhecem, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus criou todas as coisas para manifestar a sua glória. A glória de Deus é o fim supremo da criação, da providência, da redenção, de toda a história. Por que todas as coisas acontecem? Para a glória de Deus. Qual o fim de todas as coisas? A glória de Deus. Por que eu estou aqui? Para a glória de Deus. Por que eu vou? Para a glória de Deus. Por que eu fico? Para a glória de Deus. Por que eu caso? Para a glória de Deus. Por que eu como? Para a glória de Deus. E como eu faço as coisas? Para a glória de Deus. Entender que a vida não é para o meu prazer, para a minha satisfação, nem mesmo para o prazer, bem, satisfação do outro, que tudo é para a glória de Deus. E só um parêntese aqui, né? É muito importante essa ideia, nem para o meu, nem para o do outro. Quantos são os pais, por exemplo, que contrariam a vontade de Deus e a glória de Deus, pensando no bem-estar dos filhos, né? Eu vou mimar a criança, eu não vou corrigir a criança, porque é o bem do meu filho. Eu vou me privar de um monte de coisa. Às vezes o casal que dorme separado, porque o filho precisa... A esposa que deixa de dar atenção para o marido, porque os meus filhos... E tudo para o filho, para o bem-estar do filho. E esquece que, na verdade, o filho não é o centro de todas as coisas. Isso aqui é só um parêntese, tá? Estou falando do filho, mas tem gente que faz isso com cachorro, tem gente que faz isso com carro, tem gente que faz isso com a carreira, tem gente que faz isso com um time de futebol. A glória é de Deus, e a gente vive para a glória de Deus. E esse Deus não divide a sua glória com ninguém. Em algum momento eu vou ter que dizer não para o time, para o cachorro, para o carro, para a carreira, para o filho, para obedecer, primeiramente, a Deus. Pensamento contrário está aqui como soberania de Deus, só corrigindo, né? A ideia da glória de Deus. Antropocentrismo, o homem no centro. Se não é a glória de Deus, como que uma outra filosofia de vida vai pensar? Sua grande preocupação é pensar naquilo que te faz bem ou naquilo que faz bem para o coletivo. O hedonismo, a ideia do prazer. Faz o que seu coração estiver mandando. Faz aquilo que vai te tornar, te trazer maior satisfação, que vai te deixar mais contente, mais feliz, o que vai te gerar mais prazer. Pouco importa se isso é a glória de Deus. Ou então, distorce, né? Mas Deus me ama e Ele não quer me ver sofrendo. Então, por isso que eu vou abandonar minha família. Porque eu estou infeliz nisso daqui. Ou então, é aquela coisa, não, mas o amor entre esses dois homens é um amor verdadeiro, genuíno, e Deus é amor, então Ele vai aprovar isso. Isso é você, de forma última, tomar as decisões da sua vida, não considerando a glória de Deus como fim último, mas ou o seu prazer, ou o homem como centro de todas as coisas. Utilitarismo. Vou fazer porque dá certo. Vou fazer porque está funcionando. Mas é pecado. Não, mas você sabe, né? Se não tivesse jeitinho brasileiro, as coisas não vão. É utilitarismo. Né? Não, se eu não fizer assim, pastor, no meu trabalho, todo mundo faz. Todo mundo vai nesse jeito, todo mundo vai nesse esquema. Né? Quem não cola, não sai da escola. Afinal de contas, então, o valor definido pela utilidade das coisas e não aquilo glorifica a Deus. Aquilo bendiz o nome do Senhor. As características destes, a vida orientada pelo que eu ganho e não pelo que glorifica a Deus. Deus tratado como um meio e não como um fim. Ele é um meio até para satisfazer as minhas próprias vontades. Né? Quantas pessoas estão na igreja nesse triunfalismo gospel e aí vão voltar-se para Deus e falar, eu não aceito. Né? Ou, Senhor, se eu estou aqui, eu quero tal coisa. Né? Deus é só um meio para que a pessoa satisfaça as suas próprias vontades e não o fim, a glória ser para Ele. Sucesso definido por conforto e realização pessoal. Né? Por que você vai fazer isso? Não, é a minha realização pessoal. Né? E a glória de Deus? E o que Ele manda? Né? E a gente, por vezes, desconsidera isso. Resultado, frustração constante, porque Deus nos criou para a glória dEle. Então, qualquer coisa que eu faça que não seja para a glória dEle, no fim das contas, por mais que inicialmente aquilo foi para o meu próprio prazer, no final aquilo vai dar errado. E aqui é uma ideia assim, do próprio Deus gerar frustração no nosso coração. Você fez tudo aquilo para conquistar aquilo, quando você conquista. Olha o tanto de gente com baita sucesso que se mata. Foi encontrado o corpo de fulano, overdose. O cara conquistou
27 anos, fala que é a idade do suicídio, né? Dos grandes famosos, né? O cara com 27 anos já tinha vendido milhões de discos, tal, não sei o que lá, e se mata porque não tinha felicidade, fez tudo, não para a glória de Deus, mas para si próprio, e ainda assim uma frustração constante. A idolatria disfarçada. A pessoa não admite ser ela o centro das coisas, ou o filho, ou o pet, mas tem os seus ídolos ali, né? Evangelho terapêutico. Né? Você vai... Não, a gente não pode abordar alguns assuntos porque as pessoas não vão gostar, isso é muito duro para as pessoas, né? Tem que tornar a igreja um lugar que a pessoa se sinta melhor, né? A fé centrada em benefícios. Né? O que eu ganho com isso? Mas o que eu ganho crendo assim ou fazendo assim? Né? Pastor, o que eu ganho vindo na vigília? O que eu ganho participando dos pequenos grupos? Né? Você glorifica a Deus, isso não basta, tem que ver um ganho para aquilo. Né? Aplicação para a nossa cosmovisão, e é o último slide. Vivemos para agradar a Deus, não a nós mesmos. Sofrimento ganha propósito. Eu estou sofrendo, mas se o meu sofrimento redunda na glória de Deus, eu descanso. Há um objetivo, um propósito que eu desconheço, mas eu não sou o fim em mim mesmo. Né? Obediência não depende da conveniência. Eu vou obedecer porque Deus mandou, porque isso glorifica a Ele, ainda que isso não convém. Né? Dons são para servir e não para autopromoção. Eu vou fazer não na expectativa de que o pastor me cite lá na frente, na hora dos agradecimentos, mas para a glória de Deus. E toda a área da vida torna-se um ato de adoração. Ficou faltando o ali. Então, isso vai moldar a nossa forma de enxergar o mundo. Irmãos, o que nós tentamos ver na aula de hoje são doutrinas muito simples e conhecidas aí de todos vocês, já vistas na igreja com certeza em muitos momentos, não só aqui no curso de teologia, mas, como eu disse, o óculos está ali. Às vezes o que a gente tem que fazer é pegar e colocar no nosso olho e pensar, será que eu estou vivendo a minha vida como a vida de alguém que considera a Bíblia como verdade absoluta, Deus como Senhor soberano e todas as coisas resultando e sendo para a glória dele? Será que esse é o meu estilo de vida? As minhas decisões são pautadas a partir desses princípios? Se não, talvez eu não seja um verdadeiro cristão. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por nos dar a Tua palavra revelada, os preceitos que são necessários para nosso viver para a Tua glória. Claro que isso resulta no nosso bem-estar, porque somos bem-aventurados quando obedecemos. Contudo, mais importante do que ser bem-aventurado é fazer para que o Teu nome seja glorificado. E nós pedimos que todo esse estudo sobre a forma como devemos enxergar, viver, crer e fazer, tudo isso nos leve a uma vida onde vamos de fato refletir aquilo que a Tua palavra nos diz, e principalmente aquilo que a palavra encarnada nos ensinou, Cristo Jesus, o homem ideal, perfeito e santo, que o Senhor nos ajude a ser parecidos com Ele, para a glória do Senhor, para que a nossa mente esteja levada cativa a Cristo e a gente pense e tenhamos a mente de Cristo para a glória do Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Conduza-nos agora para o nosso descanso, para a glória do Senhor, em paz, em nome de Jesus. Amém.